uma vez, numa conversa descontraída entre nós, eu estava perguntando exatamente isso para ele, e ele falou que ele não queria ser presidente de São Paulo com 70, 80 anos de idade, quando ele não tinha mais o mesmo vigor de hoje. Que ele gostaria de ser um presidente hoje, porque ele se sente preparado e está cheio de saúde, graças a Deus. Então não me surpreendeu, não me surpreendeu. A informação que a gente recebeu, né, Benja, é que ele sairia numa chapa com o Roberto Natel, Roberto sairia como vice, ele sairia como presidente, em oposição ao Júlio Casares, que parece que vai ser o candidato da situação. Então, não me surpreende, o Marco Aurélio ele vai atender o anseio de boa parte da torcida do São Paulo, que gostaria de tê-lo como presidente do clube, cansado já dessa mesmice, desse mesmo grupo que dirige o São Paulo há quase 2 décadas. Então ele tentaria quebrar tentaria quebrar completamente esse status quo que domina o São Paulo e que ultimamente não tem dado certo. São Paulo, em 15 anos, ganhou um título só, que foi a Sul-Americana de 2012, e mais nada. Então, eu acho até que com o carisma que ele tem e com a situação atual da situação, eu acho que ele tem tudo para ser o novo presidente do São Paulo na eleição que vai ser nesse final de ano. Bom, então vamos aproveitar aí, ô Pascoal. Marco Aurélio Cunha ao vivo com a gente aqui, ó. Vamos chamar o doutor Marco Aurélio. Rapaz, ô Marco Aurélio Cunha, faz 20 anos que ele tá igualzinho, o cara não muda. Marco Aurélio, boa tarde, prazer falar contigo aqui. Peraí, vamos ver se teu áudio tá ligado aí, teu microfone aí? Tá sim, não? Ô Marco Aurélio, fala alô testando. Agora sim. Ô Marco, olha, primeiro boa tarde aí, alô, prazer, testando. Obrigado por você estar falando com a gente aí. Aqui. Agora tá beleza. Então, ó, primeiro, obrigado aí por você estar participando com a gente mais uma vez do Fox Sports Rádio. E Marco, que notícia hoje que você pegou todo mundo de surpresa, Marco Aurélio Cunha. Ninguém sabia que você ia pedir demissão. Você já tinha isso na cabeça? Você pensou, foi na emoção? Conta pra gente, o que aconteceu, Marco? Bom, um abraço a todos aí da bancada, né? Hoje em cada um em sua casa, em seu lugar. Um abraço a todos aí da Fox. Na verdade, eu vinha construindo isso há algum tempo, né? Eu fiz 5 anos de CBF agora em maio. Havia a Olimpíada para ser disputada em junho, nós tínhamos amistosos, tinha toda uma vida programada para esse ano, né? E, evidentemente, com o adiamento da Olimpíada, com a situação que nós estamos vivendo aí de incerteza, de pandemia, eu entendi que talvez fosse o momento de deixar a CBF e para outros planos, para planos que, claro, também tem a ver com o São Paulo, uma tentativa de ser pré-candidato já seria, mas de ser candidato à presidência do São Paulo, para mudar um pouco o status quo do São Paulo. Tem muita gente que me pede isso em rede social, em torcedores, obviamente tem que ter a aprovação de um grupo de oposição, tem que ter a aprovação dos conselheiros do São Paulo, e eu tenho esse projeto de poder ajudar o meu clube, que me ajudou tanto, que me construiu, foi o meu primeiro emprego na minha vida em 1979, e eu quero, quem sabe, poder contribuir com o São Paulo para que a gente não volte, porque voltar é retroceder, mas que a gente planeje o São Paulo do futuro, que é o São Paulo dos sonhos de todos nós são paulinos. Ô Marco, mas quando você pediu demissão para o presidente da CBF, para o Rogério Caboclo, ele tomou um susto? Ele aceitou? Ele tentou te argumentar para você não sair? Como foi isso? Não, eu já estava conversando com o Rogério, o presidente Rogério, há bastante tempo sobre isso. Então não foi uma decisão de ímpeto, né? Não foi mal calculada, ela foi bem estudada e, obviamente, para eu poder ter interesse em participar da vida política de um clube, embora conselheiro vitalício, o próprio presidente também eu tinha que me desligar por questão ética do comando maior do futebol brasileiro, que é a CBF. Não poderia que alguém amanhã pudesse dizer que eu estou atrapalhando a vida política da CBF, que eu estou criando situações de embaraço, ou alguém que pudesse me criticar por usar algum cargo em meu benefício em relação a uma futura eleição. Para a gente poder fazer as coisas direito, o dia que eu fui convidado para ir à CBF, eu abandonei a vida pública de vereador.
não era compatível. Eu poderia pedir adiamento, podia pedir licença, não. Fui lá, renunciei, agradeci os votos recebidos e fui fazer o meu ciclo de CBF. Foram 5 anos no futebol feminino que eu acho, tenho certeza, que traduziu em muito benefício para o futebol feminino, em várias questões. Do reconhecimento, da igualdade do tratamento, do mesmo espaço que a seleção masculina tem, as seleções femininas passaram a ter no cenário de cuidados, de treinar na Granja Comari, de ter as melhores condições em todos os sentidos, comissões técnicas de alto nível. Eu acho que era isso que nós precisávamos, um campeonato brasileiro bem organizado, que começa a ter até TV aberta. Enfim, houve um grande avanço do futebol feminino. Eu entendo que depois de uma Olimpíada, 2 Copas do Mundo, sul-americanos, chegou o momento de abrir o espaço para que outra pessoa venha, que eu possa ajudar, colaborar se necessário, mas me desincompatibilizar com o cargo da CBF para eu poder ter planos diferentes e que não contaminem a CBF ou não digam que amanhã estou me valendo disso para qualquer outra coisa. Então, a melhor coisa que tem é você encerrar um processo com alto nível, sendo lembrado, sendo querido, pelo menos pelo público que trabalhou comigo. Eu sempre falo, eu trabalho para atleta, eu não trabalho para o público, né? O atleta é que tem que ter o reconhecimento. E o que eu recebi de mensagens lindas aqui das meninas, eu queria agradecer a elas por isso. Vale a nossa vida. Então, a opinião de longe, às vezes, ela não é bem clara sobre aquilo que a gente realizou. Mas quem trabalhou comigo sabe quanto foi bom, quanto a gente evoluiu juntos. E chega um momento que é hora de agradecer e sair. E foi o que eu fiz. O Rogério entendeu. Eu quero agradecer a CBF absolutamente pela forma que me trataram, tudo aquilo que foi feito nesses 5 anos, forma elegante que o presidente conversou comigo e até escreveu isso no site da CBF. Portas abertas, amigos que eu vou sentir muita falta. O melhor que havia também era o ambiente que a gente conviveu. Ambiente de diretoria, ambiente de atleta, ambiente de comissão técnica. Eu acho que nós que somos gestores do futebol, nós temos que ter, antes de tudo, relações humanas, porque só com relações humanas a gente traz resultado. Não é só dinheiro, não é só cargo, é relações humanas, é construção de pessoas. E eu acho que isso eu fiz nesses 5 anos e também me construíram bastante, porque eu aprendi demais nesse tempo todo lá. Pô, você vê, o Marco Aurélio Cunha já deu uma alfinetada no Mano, dizendo que não é só dinheiro, tem as relações humanas. Pascoal, eu sei que você não gosta muito do Marco Aurélio Cunha, não, mas faça a sua pergunta pro Marco aí, Pascoal. Bom, essa é uma coisa que você falou que é verdade. Eu não gosto muito do Marco Aurélio, isso é uma verdade. Todo mundo sabe que é o contrário, que a gente adora o Marco Aurélio Cunha. E o Marco Aurélio chegou no São Paulo, eu tive a oportunidade de acompanhar toda a trajetória dele no São Paulo. E, poxa, o Marco Aurélio... vou chover no molhado aqui para falar do Marco Aurélio. Então, Marco, eu quero perguntar para você o seguinte. A sua candidatura é uma situação consolidada ou você vai ter que passar por uma reunião, uma convenção de candidatos? Você já tem a sua parceria, vai ser com o Natel, com o Roberto Natel, ou alguns outros candidatos podem aparecer? Como é que é isso? Como é que é esse processo para você ser candidato na eleição do São Paulo? Porque a gente sabe que o São Paulo já tem um candidato. O Júlio Casares já disse que é candidato, ponto. O outro candidato é o Marco Aurélio Cunha com o Roberto Natel, ou pode ter uma outra composição? Nós estamos construindo isso. Eu acho que, democraticamente, todos têm direito a pleitear a eventual candidatura, tanto o Roberto como eu, Silvio de Barros, Jaime Franco, outros que talvez vocês não conheçam, jovens são paulinos que têm também pretensões. Então, eu não me imporia, em hipótese alguma, nessa questão. Eu estou apenas oferecendo o meu nome a uma candidatura de oposição. Deixo a CBF mesmo sem essa garantia, porque é evidente que as pessoas têm direito a ter pretensões e eu respeito profundamente esse direito. Então, se nós entendermos qual é o nome mais forte, o nome que melhor possa representar esse grupo para, no embate com a situação, poder melhorar o São Paulo,
isso já será suficiente para mim. Então vamos tentar, eu aceito as decisões, eu não sou uma pessoa egocêntrica, não é a vaidade que vai me levar a ser candidato à presidência do São Paulo, é a tentativa de oferecer ao São Paulo alguma coisa que eu acho que ele está precisando, uma imediata mudança de rumos para melhor. E respeitando todo o passado, dificuldades, sem caça às bruxas, mas evidentemente propondo coisas importantes para o São Paulo do futuro, que poderá ser por minha candidatura ou outra, mas obviamente eu estou tentando formalizá-lo. Ô, Sormani, tá aí, agora ele vai falar, doutor Marco Aurélio Cunha, o Fábio Sormani, que prazer falar contigo, gosto muito do senhor, aí ele vai falar que tem problema de artrose, aí ele vai aproveitar para falar do joelho dele que está inchado, aí ele fala da bursite, no final ele faz uma consulta, é uns 2 pau que ele tem que pagar, é toda vez a mesma coisa. Eu tenho vergonha quando o Marco Aurélio Cunha está no ar com o Sormani. Quer ver? Quer ver? Ô, Marco, que prazer. Fala, Fábio Sormani. Ô, Marco, é um prazer falar com você. Você sabe o carinho que eu tenho por você. E você sabe, rapaziada, é o seguinte, tudo isso que o Ben já falou é verdade. Sempre que eu tenho uma dor de barriga qualquer, eu ligo pro Marco. Falo, Marco, tá acontecendo um negócio assim, assim, assado. E ele me falou, eu não vou dizer quem que é o jogador, e ele falou pra mim, você parece fulano de tal. Se ele quiser falar quem é o jogador, ele fala. Que mesmo jogando fora do São Paulo, tinha passado pelo São Paulo, saiu, sempre que tinha um problema, ligava pra ele da Europa. Se ele quiser falar, ele fala. Ele falou isso pra mim. Mas é verdade, confio muito no Marco Aurélio, tenho um carinho muito grande por ele, eu o conheço há muitos anos. Marco, fala pra gente, você acabou de dizer o seguinte... Eu quero tentar oferecer ao São Paulo algo que ele precisa nesse momento, uma mudança de rumo. Qual seria a sua plataforma para um time que há 11 anos ganhou um campeonato e fechou o ano devedor, com uma estrutura maravilhosa? O que você pretende oferecer para o São Paulo? Fala aí com o torcedor do São Paulo que está ansioso por isso e a gente vê nas redes sociais a manifestação. O pessoal quer você, Marco, não adianta, você vai ganhar. Bom, tomara, né? Tomara que queiram, me aceitem. Primeiro, o São Paulo precisa ter uma identificação de todo o seu débito, aquilo que tem de dívidas, fazer uma gestão financeira exemplar, com renegociação de seus débitos, compor isso de uma maneira muito profissional, porque hoje em dia negociadores de dívidas conseguem reduzir muito a dívida, a questão trabalhista, que sempre o clube tem lá dentro do seu arquivo, inúmeras causas trabalhistas e débitos eventuais, porque pode ganhar e pode perder. Nós vamos ter uma época agora de pós-pandemia que é de total incerteza. Imagina o entretenimento, né? O entretenimento está muito comprometido com receitas. Isso vale para música, shows, teatros, cinema, o próprio futebol, basquete americano, enfim. Nós temos muitas questões a serem compreendidas pós-pandemia. Então, é fazer um grande estudo de como será a economia do esporte nesse próximo ciclo, né? E, obviamente, o futebol, que é o carro-chefe do São Paulo, é que tem que dar suporte às receitas que o próprio clube terá. E como fazer, nesse ambiente tão hostil, um time competitivo. Time competitivo não é o que ganha, mas é o que compete e pode ganhar. Então, promessas de campeonatos, promessas de grandes resultados, eu seria não profissional, eu seria mentiroso se eu dissesse que nós podemos propor. Mas seguramente é um time competitivo que represente aquilo que o torcedor almeja, que jogue até o último minuto por uma vitória e que eventualmente consiga buscar títulos. Mas ter uma redução absoluta das questões financeiras do clube em relação ao custo de futebol também, sem que isso obrigatoriamente perca a qualidade. E nós estamos há 10 anos sem títulos ou mais, né? Desde 2012, me parece, o último título do São Paulo, e nós não temos resultados. Então, se gastou muito sem resultado. Eu costumo dizer que para perder eu gasto pouco, para ganhar eu posso gastar muito. Mas nós temos que ter um critério muito bem feito, uma análise científica, matemática da parte financeira, para que a gente possa voltar a dar alegria ao torcedor com responsabilidade.
Então, é a organização muito grande das finanças do clube, da questão jurídica do clube. Obviamente, nós temos outros setores que são também importantes, esportes olímpicos, basquete, vôlei, a parte social, que são integrantes dessa máquina do São Paulo. Mas só o coração financeiro do São Paulo é que pode ser recuperado, e o futebol é quem faz essa parte ser recuperada também. Então, nesses temas, claro, estou falando de uma maneira muito aberta, mas com muito estudo em cima de tudo isso, para a gente poder amenizar a situação do São Paulo hoje, que não é simples, não é para nenhum clube brasileiro, mas nós temos que fazer esse resgate. Flavinho, faça a sua pergunta aí para o Marco Aurélio Cunha, então, futuro candidato a presidente de São Paulo. Bom, boa tarde, Marco. Legal que a coisa é bem transparente. O Marco Aurélio está assumindo que sai para ser candidato à presidência do São Paulo. Eu acho que isso é um alento para o São Paulo, que tem no Marco Aurélio uma figura... Oi? A sua imagem deu uma travada aí, sua imagem deu uma congelada. Vamos pedir para você vamos arrumar sua conexão aí, você faz sua pergunta daqui a pouco aí. Ô, Facicani, faz tua pergunta aí para o Marco Aurélio Cunha aí, futuro candidato a presidente de São Paulo. Bom, primeiro que falar do Dr. Marco Aurélio Cunha é falar de um amigo pessoal, falar de uma das figuras mais importantes, não só na minha vida como ser humano, mas também na minha vida profissional. Uma figura que a minha família é muito grata a tudo que ele sempre fez pela gente. Então, é uma satisfação gigantesca conversar contigo, doutor. E tenho, obviamente, duas perguntas. A primeira, uma de cunho familiar que eu vou deixar para depois. E a segunda pergunta, claro, que acho que é a que interessa no momento, né? O que doutor Marco Aurélio Cunha, que conviveu e que esteve na mesma diretoria em momentos vencedores com Júlio Casares e Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, pensa sobre essas duas figuras que agora são notáveis, né? Que estão do mesmo lado nesta situação que sai candidata à futura presidência, pelo menos no caso o Júlio Casares como candidato do Leco. O que o senhor enxerga sobre eles? E a segunda pergunta de cunho familiar que chega no WhatsApp aqui, o senhor reclamava tanto de cabelos grisalhos, das pessoas que ficavam velhas em casa, das pessoas que não se cuidavam. O que está acontecendo com a barba agora, hein, doutor? É a pandemia? Esqueceu de pintar a barba? Um abraço, doutor. Obrigado. Começar pela segunda. Eu nunca pintei barba. Ela realmente, de uma hora para outra, ela embranquece. O cabelo está começando a ficar mais clarinho, né? Vai descorando. Era bem preto, está descorando agora. Mas é legal. Estou que nem o Sormani, assim, de vez em quando eu deixo. Nesse período de pandemia, deixei a barba, mas logo o Cavanha titular volta aos campos, né? Mas em relação ao São Paulo, eu acho que todas as figuras que o São Paulo tem e teve são relevantes, prestaram serviços, merecem disputar as questões políticas do clube. Eu acho que o Leco não foi feliz, eu prefiro dizer só isso sobre a sua gestão, porque eu tenho respeito, sabe, eu não sou aquele cara que vai ficar maltratando oponentes, né? Obviamente, no debate pode ser que a gente discuta temas e tudo mais, mas pessoalmente não me passa pela cabeça falar mal de pessoas. Acho que o Júlio tem a relevância dele no marketing, que naquele período que a gente ganhou, vendeu muito, no período que a gente não ganhou, não vendeu nada. Então, é preciso entender que marketing depende fundamentalmente de futebol exitoso, né? Se o futebol não dá... Ninguém compra coisa que experimentou e não gostou, né? Tem que ser bom para vender. E, ultimamente, não tem sido bom, apesar dos esforços de montar times, trazer jogadores conhecidos, gastar dinheiro com jogadores que já foram importantes, grandes ídolos. Eu acho que isso, quando dá certo, todo mundo bate palma. Quando dá errado, vem uma conta pesada para você pagar. Então, eu acho que eles têm lá a vida deles, eu não vou me meter naqueles desejos, do que foi feito. Eu acho que as pessoas que estão hoje na gestão são do Conselho de Administração do São Paulo, participam da vida do São Paulo continuadamente. Faz 10 anos que eu saí, 10 anos. Voltei em 16, num momento crítico, deixei a CBF, vim ajudar o time. Felizmente saímos daquela situação perigosa, sem contratar ninguém, com jogadores ainda que tinham dificuldade de entender o que era o São Paulo.
não diria forcei, mas induzi o lançamento de meninos, que era muito crítico lançar meninos perto ali do rebaixamento, da zona do rebaixamento, mas vieram David Neres, enfim, vários atletas que foram muito bem naquele período. Ganhamos de 4-0 do Corinthians, do Morumbi, acho que foi a última grande vitória em clássico que São Paulo teve, naqueles 3, 4 meses que eu fiquei. Retornei à CBF conforme meu compromisso anterior. E depois as coisas estão aí, todos sabem. Então, não vale a pena criticar, ficar falando mal de pessoas. O resultado fala por si. Não sou eu que tenho que falar de pessoas, eu tenho respeito por elas. E até espero que as pessoas que possam pensar nessa nova posição, eventualmente candidatura, possa nos apoiar, porque é uma nova oportunidade que o São Paulo tem de mudar. Se ele quiser mudar, é com a gente. Se ele quiser continuar igual, é com quem está lá. Flavinho, faça a sua pergunta aí para o doutor Marco Aurélio Cunha. Agora sim, obrigado, Benja. A minha conexão foi restabelecida. Boa tarde para o Marco. Eu dizia, Marco, que é muito bom que você esteja saindo de uma maneira muito transparente. Você está saindo para se assumir como candidato, ou pré-candidato à presidência do São Paulo. E não está aquele papinho furado, de, não, vamos ver, quem sabe, se a torcida quiser, etc e tal. Parabéns pelo trabalho na CBF e parabéns por assumir com muita transparência essa posição. A última vez que você esteve com a gente, Marco, nos estúdios no Fox Sports, a gente debatia um momento ruim que o São Paulo passava, já não lembro depois de qual demissão, se foi a do Cuca ou se foi a anterior, e você falava que o caminho para o São Paulo, o futuro do São Paulo, passava nesse quadro atual do futebol brasileiro pela base, pela estrutura de Cotia, etc, etc, etc. Você continua pensando assim? Você acha que esse é o antídoto a clubes tão ricos e milionários como hoje são o Flamengo e o Palmeiras, por exemplo? São milionários pelo momento que atravessam, né? Mas se você for ver a conta que tem a pagar, essa conta é pesada também, né? E o novo momento do futebol brasileiro e mundial talvez não permita ser tão milionário assim, né? Mas quem tem formação de base consegue repor muito bem os seus jogadores, desde que a torcida compreenda o momento, compreenda que é uma reconstrução, que nós vamos pensar em trabalhar dessa maneira, porque quem é que vai pagar salário milionário daqui a 6 meses? Quem vai fazer uma contratação de milhões de euros? Ninguém. Não há mercado para isso. Não há bilheteria. A televisão está questionando como é que eu faço, eu não tenho o produto que eu gostaria de ter. Então nós vamos ter que viver uma nova fase. E se você for analisar quanto o São Paulo vendeu em jogadores nos últimos 10 anos, é mais que qualquer clube brasileiro. Então, se nós pudermos manter esses jogadores, claro que existe empresário, mas o mundo mudou também, não vai ser essa demanda tão acelerada que havia antes para retirar jogadores do Brasil. Se a gente puder manter uma equipe, como a gente já fez isso em algum momento no São Paulo, nós vamos ser competitivos e não tão dispendiosos, né? E vamos talvez fazer uma geração de jogadores que tenham muito apego à camisa do São Paulo. Eu não fico sonhando que o jogador é São Paulino, o futebol é profissional, mas quem nasce lá tem algo mais a oferecer, um sentimento um pouco maior. É só ver a história que o Antony fala, que o Renan, que foi campeão comigo na Libertadores até hoje, fala. Os jogadores nascidos lá, eles realmente têm um apego maior ao São Paulo. E eu acho que isso faz diferença, isso identifica com o torcedor. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente rever conceitos e mudar conceitos. Eu acho que é agora esse momento. Marco, antes, queria agradecer. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.